Jean-Luc Godard, um dos maiores cineastas da história do cinema, é tema de uma retrospectiva completa no Brasil. O curador da mostra, Eugênio Pupo, conversou um pouco com a gente sobre esse verdadeiro acontecimento cinematográfico. Olá, eu sou Eugênio Pupo, curador da mostra retrospectiva Jean-Luc Cinema Godard, que abre agora no CCBB São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, dia 21 de outubro e vai até 30 de novembro. A retrospectiva Jean-Luc Cinema Godard é a primeira retrospectiva integral feita no Brasil e na América Latina, talvez, provavelmente, a maior já feita até hoje. O Centro Jorge Pompidou, em 2006, fez uma retrospectiva completíssima da obra do Godard, com uma exposição, porém, de 2006 a 2015, o Godard continuou produzindo. E gostaríamos muito que vocês comparecessem para prestigiar este evento histórico, que é uma retrospectiva completa do Godard. Para lá é o cinema desconhecido, o cinema da aventura. Para aqui é o cinema do terceiro mundo. É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. A retrospectiva Jean-Luc Cinema Godard inclui os longas, os médias, os curtas, as séries para TV, as videocartas, as publicidades, trailers. Boa mostra para vocês, de 21 de outubro a 2 de dezembro, retrospectiva completa de Jean-Luc Godard. Retrospectiva Jean-Luc Cinema Godard, a maior retrospectiva já feita no mundo sobre este grande cineasta, sem falsa modéstia. Eu conversei com o Marcelo Rodolfo, que é diretor artístico do Festival Vila Lobos. Esse festival é super maneiro, tem várias atrações, oficinas, muita coisa boa. Ele já acontece há 53 anos e esse ano tem uma homenagem super bacana ao Hermeto Pascoal. Vê só. O Festival Vila Lobos ele nasce quase junto com o Museu Vila Lobos. Arminda Vila Lobos, que foi a viúva do compositor e que dirigiu o museu por 25 anos, quando ela tem a ideia da criação do museu, logo em seguida ela também tem a ideia de criar um evento musical que divulgasse a obra e também falasse sobre a vida do compositor. Ele é considerado, inclusive, para o violão com uma importância como tinha Chopin e como tem Chopin para o piano. Então a gente tem sempre essa busca pela mescla, né, como foi a própria origem do Vila Lobos como compositor, a música popular conversando com a música clássica. O festival deste ano ele é dedicado a Hermeto Pascoal e, como todos os anos, a gente dedica sempre a um grande nome da música brasileira. Por muitas décadas, a música estrangeira teve uma preponderância muito grande, uma facilidade comercial muito grande. Então, um dos papéis que o festival tem é exatamente tentar mostrar ao público, fazer com que esse público se aproxime de uma música que por muitos anos ficou distante, né, do acesso dessas pessoas, seja por conta de dificuldades com mídia ou até, às vezes, por inacessibilidade, por conta de valores altos de ingressos. Então a gente tem uma programação que, quando é paga, é um valor muito baixo e também há muita coisa grátis. Espectadores do Curta, será um prazer enorme receber vocês num festival em que temos como um grande homenageado Hermeto Pascoal e teremos também Ginga, teremos Stefano Bolani junto com Hamilton de Holanda, teremos o violonista Fábio Zanon, um grande intérprete de Vila Lobos. Enfim, é um menu vastíssimo e a gente vai ficar muito feliz em contar com a presença de vocês. Compareçam, dê uma olhada no nosso site. Encontrei o bailarino, coreógrafo, multiartista Gustavo Ciríaco e a gente bateu um papo super bacana sobre o trabalho dele e as criações mais recentes. Assiste! I can walk out because I love you too much, baby. Então eu sou bailarino inicialmente, coreógrafo,
mas na minha trajetória eu tenho visitado vários outros campos, outras vozes. E essa relação com outros campos, outras vozes, é uma ideia de como poder dar conta disso que me rodeia, disso que me afeta e que imagino que afete também as outras pessoas. Então eu gosto também de me dizer como não só bailarino ou coreógrafo, mas também como artista contextual. Um dos meus projetos mais recentes é a Sala de Maravilhas, também conhecido como, inspirado, na verdade, nos Wonder Rooms, ou no Wunderkammer, que eram os gabinetes de curiosidades, que eram basicamente salas na Renascença de pessoas ricas, assim, vividas, viajadas, e que recolhiam o sublime, coisas que tinham provocado nele sublime. E essa teria sido a origem do museu, mas uma origem, né, no objeto. E assim, eu venho do movimento, eu venho da experiência. Como é que eu poderia fazer uma sala de maravilhas calcada nisso que desaparece, que parece pouco concreto, mas no entanto é o que nos faz atravessar o mundo, que é a experiência. Então eu fiz uma sala de maravilhas com experiências, convidei uma série de artistas para eles colecionarem experiências e pensar que modos a gente poderia traduzir essa experiência para outras pessoas. Tipo o primeiro beijo, ou o momento que um fotógrafo decide que a fotografia não é a luz, mas sim a ausência de luz, ou a primeira emoção, né, o primeiro arrebatamento ao cantar e se ouvir sua própria voz. O outro projeto é Onde o Horizonte se Move, que é uma peça que lida com como que aquilo que se afasta da gente nos pertence e aquilo que chega até nós também nos pertence. Como a gente lida com esse ir e vir das coisas no horizonte. E como o horizonte é uma espécie de passado, mas também um possível futuro. É engraçado que, como eu falei de um ponto de inflexão, esse momento agora, tenho pensado muito nas coisas que me movem como artista, né? Eu acho que de 20 anos atrás para cá, o que modificou talvez seja a capacidade quase de super-homem de ver cada vez mais e cada vez fantasiar o que se vê. Essa capacidade de ir muito na materialidade das coisas, no que é concreto, mas também o desejo de brincar com essa materialidade. A partir dela, para criar outros contextos, outros mundos. Eu tô nesse ponto. Nos anos 90, a lambada se transformou em um fenômeno midiático mundial. O artista colombiano Carlos Monroy nos conta como isso se relaciona com a migração boliviana para São Paulo no fim dos anos 80, além de explicar o caso de plágio da música Chorando Se Foi, o hino mundial da lambada. Meu nome é Carlos Monroy, eu sou colombiano e sou migrante e residente na cidade de São Paulo faz 8 anos aproximadamente. A primeira vez que eu vim para fazer um intercâmbio na USP, e aí eu fui ficando e esse local foi se tornando meu lar. Basicamente o projeto é um estudo sobre a lambada como fenômeno mediático e as conexões que esse fenômeno mediático na época dos 90 tem com a migração boliviana, mas todo o projeto fala de uma questão autoral que teve com a música Chorando Se Foi, que, vamos dizer, foi o hino mundial conhecido como a lambada. Os autores originais da música são Los Carcas, que são o grupo folclórico de música andina talvez mais importante da Latinoamérica. E talvez são como Chico Buarque, uma coisa assim na Bolívia. E é uma música que é quase como a Garota de Ipanema, tipo uma música oficial assim da identidade boliviana. Chico Oliveira foi um migrante boliviano que veio nos anos 80, que era músico de rua. Ele trouxe com ele a música para o Brasil, na sua versão andina, e ele conheceu algumas das pessoas que fizeram parte dessa história da lambada.
como migrante hispano, eu estou tentando sempre procurar pontes que me coloquem perto de vocês. Quando eu falo latino, eu acho que 80% dos brasileiros não se sentem latinos. Vem até desde o preconceito do que é ser latino. Aí todo o projeto que busca é pegar a latinidade do brasileiro e juntá-la à latinidade. E busca brincar com os elementos que têm em comum ambas culturas e que parecesse que não existissem esses elementos em comum. Então, um desses, a Kombi. A Kombi é tudo isso, na verdade. A Kombi resume bem isso. Por exemplo, o Cristo, a primeira noção que você tem é o Cristo de Rio de Janeiro, né? O Cristo Redentor, e não é. É o Cristo de Cochabamba, que é um Cristo que foi feito posteriormente. Nesse caso, ele é posterior e que é um pouquinho mais alto do que o Cristo o Cristo Redentor, né? Mas que ninguém sabe que isso existe. Uma outra brincadeira é com a Virgem de Copacabana, que essa efetivamente é antes do que o Copacabana do Rio de Janeiro. De fato, Copacabana no Rio foi nominado em causa a Virgem de Copacabana, que veio da Bolívia, porque no bairro de Copacabana tinha uma igreja onde estava essa santa. Aí decidiram nombrar o bairro como Copacabana, mas ninguém sabe que Copacabana é um dos locais mais bonitos da Bolívia, que é à beira do Titicaca. Então tem toda uma brincadeira procurando o que une a Bolívia ao Brasil, que é uma coisa que eu sinto que não quer ser percebida para conseguir assumir a comunidade boliviana não como os bolivianos, mas como residentes bolivianos que moram na cidade de São Paulo e brasileiros. Essa semana na Revista Curta você vai conhecer o Coletivo Chama, que é um grupo de 8 artistas que propõe repensar a MPB. Dá só uma olhadinha. O Coletivo Chama nasceu no final de 2011. São 8 artistas que se encontraram numa intenção de descobrir caminhos contemporâneos potentes e viáveis, não só para criar uma arte nova, mas para comunicar essa arte. E ele cresceu entre pandeiros e caçadores, cores do mal. Algumas coisas aconteceram ao mesmo tempo naquela época e tornaram quase que inevitável esse grupo de pessoas se reunir. Uma delas é que o Thiago de Mello, do Grupo Escambo, estava terminando um doutorado em Ciências Sociais. Ele estava estudando os discursos de renovação da MPB. E ele começou a fazer entrevistas com várias pessoas e começaram a discutir muito a respeito do ambiente contemporâneo da MPB. O Coletivo Chama nasceu dessa busca de entender alguma coisa a respeito do nosso ambiente e criar formas da gente colocar no mundo a nossa narrativa também. Não só a nossa música, mas o nosso entendimento de qual é o lugar da música dentro da cultura brasileira, nosso entendimento de como é que a gente pode ler ou reler a nossa história, os nossos últimos 40, 50, 60 anos de música, de uma maneira que seja apropriada para o nosso tempo de hoje. Pedra, mármore, a guisa de jazigo, só pra lua profanar. E a gente foi descobrindo que, cara, entre nós existe um outro retrato de música brasileira contemporânea. Um retrato que não está ainda no mapa. E o Coletivo Chama foi tomando uma espécie de função de liderança nessa criação desse espaço. E aí a gente começou a criar eventos, criar festivais, criar mostras que mostram para o mundo que existe um outro espaço dentro da MPB. Mal cortado pela raiz, o passado é uma cicatriz. Exilado no meu país, nesse estado eu sou